Daqui a alguns instantes, nós vamos retomar o debate de uma das matérias que considero das mais importantes para o nosso país, que é a discussão em torno do projeto de lei 131, que trata de tirar a operação, a condição de operação exclusiva da Petrobras na camada de pré-sal. É um debate importante que eu espero que todos nós, senadoras e senadores, possamos estarmos focados numa questão que eu vejo como extremamente técnica e não deva ser tratada de forma política. Mas sobre o tema eu volto, porque inscrita estou, volto a falar no momento adequado. Nesse período, senhora presidente, eu gostaria aqui de dizer que e comemorar o fato da conquista do voto feminino e que nós estamos à véspera de mais um pleito eleitoral que deve movimentar intensamente o país. Parece muito oportuna a comemoração hoje do dia da conquista do voto feminino no Brasil, quando se completam 84 anos desse legítimo direito, senadora Ângela Portela. Vossa Excelência, e que bom uma mulher dirigindo o plenário quando eu faço um pronunciamento comemorando os 84 anos da conquista do direito ao voto feminino. Faz-nos lembrar a grande assimetria que existe na representação dos gêneros no âmbito da política. Se muitos vangloriam o fato do Brasil ser o quarto país no mundo a assegurar os direitos políticos às mulheres, os críticos não se esquecem da forte estagnação, da desproporção da representação política feminina, que estacionou nos míseros 10%, em média, de mulheres ocupando cargos políticos nas assembleias, nas câmaras municipais, assembleias estaduais, do Distrito Federal e no Congresso Nacional. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as eleições de 2012 consagraram a eleição de 8.287 mulheres, vereadoras e prefeitas, o que significa um pouquinho mais de 13% do total. Em 2008, haviam sido 7.010 eleitas, 12,2% do total. Nada sugere que as eleições vindouras desse ano de 2016 possam assegurar mudanças radicais nesse patamar. Os fatores de permanência dessa situação continuam muito presentes e atuantes. O mundo da política manifesta altamente misógino e pouco aberto à alteração no modus operandi dos pleitos eleitorais. As grandes mudanças legais e políticas que afetaram o Estatuto da Mulher brasileira sempre andaram juntas com a história da mobilização política. O próprio decreto de Vargas, que sancionou o direito de voto feminino em 1932, repercutia fortemente a longa tradição do debate sobre a questão no parlamento e na sociedade civil organizada. As demandas de representação política das mulheres eram tratadas no parlamento brasileiro como brincadeira, senadora Ângela Portela, e com muita ironia, em pleno século XIX. Mas este mesmo parlamento acolheu com muita seriedade a circunspecção da Constituinte de 1891, a discussão sobre a cidadania política feminina, contando entre os defensores da justa medida, afinal derrotada, políticos como o patrono do Senado Federal, Rui Barbosa. Não faltam exemplos de iniciativa do Legislativo da República Velha, versando sobre o direito do voto das mulheres. Muitas ativistas destacaram-se na campanha em favor do voto feminino, testemunhando que a decisão estava com o apoio geral de quase todos os brasileiros. A assinatura do famoso decreto 21.076, de 1932, que assegurou o direito das mulheres em escolher seus representantes, espelha, portanto, uma decisão política fortemente compartilhada por toda a sociedade brasileira. Assim, senhoras e senhores senadores, para romper os grilhões que nos prendem à subrepresentação política feminina, o patamar dos 10%, talvez seja necessária uma nova comunhão política nacional. Eu repito, para romper os 10%, precisamos, senadora Ângela, senadora Ana Amélia, de uma nova comunhão política nacional. Eu disse à senadora Ana Amélia que ia me restringir ao que está escrito, mas não posso deixar de falar que ontem
quando recebíamos a vice-presidente da Argentina, presidente do Senado que é, e vice-presidente do país, uma parlamentar já de longa tradição, eu perguntei a ela, estávamos de mulheres lá, somente eu e a senadora Marta Suplicy, com vários homens, colegas, companheiros, senadores, que ela dissesse qual o percentual de mulheres no parlamento da Argentina e quando houve essa mudança, esse salto importante e significativo. E ela nos falava a todos, que foi na época do presidente Alfonsín, com uma reforma política, que saíram de um patamar de 10%, tal qual temos no Brasil hoje, para 37% aproximadamente, o que tem lá. E dizíamos a ela, pois aqui no Brasil somos só 10%. E ela, hombres, o que se passa, hombres? O que se passa? Por que tão pequena representação? Então, veja, é uma situação difícil de ser sustentada perante o cenário internacional e mundial, porque somos os últimos entre todos os países, repito, aqui no nosso continente, no continente americano, só ganhamos para o Haiti, para Belize e para São Kitts. Todos os outros países têm muito mais mulheres no parlamento do que nós no Brasil. Considero oportuno lembrar, no contexto desta comemoração, a proposta de emenda à Constituição, que aqui no Senado teve o número de 98 e foi aprovada pela maioria dos senhores senadores, a quem agradecemos profundamente, e que na Câmara dos Deputados tomou o número 134 de 2005, que é a PEC que estabelece uma cota muito pequena, 10% iniciando na primeira eleição, com 12% e 16%. Mas para a gente é importante porque é significativa, porque coloca o debate da participação de gênero, ou seja, da mulher no parlamento, no centro de todas as atenções. A PEC 134, senhora presidente, ela vem, eu repito, como esse fator para todas nós. Sabemos que há uma polêmica entre o movimento feminista brasileiro em relação a essa PEC, porque muitas das mulheres, e eu participei recentemente de uma reunião do Conselho Nacional dos Direitos de Política para as Mulheres, e muitas delas, das conselheiras, criticaram a nossa proposta, dizendo que ela é muito acanhada, que ela depõe contra a luta feminista. O que eu acho que depõe contra a luta feminista é esse percentual pequeno que ocupamos. E dizia a elas que esse é o início. A nossa proposta não era essa. A nossa proposta, estávamos na mesma reunião que definiu senadoras e deputadas, era um projeto de 30%. 30% para iniciar e, paulatinamente, deveríamos chegar na equidade, ou seja, 50% de mulheres e 50% de homens. Mas quem aprova, quem vota, quem aprecia essa matéria é o Congresso Nacional, cujas cadeiras, 90%, são preenchidas por homens. Então, essa é uma negociação importante. E que é importante que se aprove para dar início a um debate que precisa ser aprofundado. Para nós também, melhor seria que fizéssemos como fez a Argentina e como faz a maior parte dos países desenvolvidos do mundo. As candidaturas vêm de listas construídas através da democracia interna dos partidos. Então, são listas fechadas com alternância de gênero. É assim na maior parte dos países do mundo, mas o Brasil não está maduro, o parlamento não está maduro para aceitar essa proposta no âmbito da reforma política. Então, nos restou um único caminho, que foi o caminho da cota. Eu estou falando do período de liderança, mas se a presidente me permitir, eu concedo a parte a Vossa Excelência, nobre senador. Senador Hélio. Ok, nobre senadora Vanessa Graziotin. Vossa Excelência tem toda a propriedade para colocar esse assunto tão importante aqui na discussão. O mês de março, eu acho que é esse mês que a gente precisa comemorar bastante o empoderamento das mulheres na política e no esporte, né? Um projeto que Vossa Excelência, em conjunto com outros senadores desta Casa, teve a honra de apresentar e que eu fui o relator e que já aprovamos aqui e que está dependendo de uma aprovação na comissão terminativa da Câmara para a gente poder solicitar a presidenta para ver se sanciona ainda no mês de março. Eu tive a honra de fazer uma fala aqui anteontem, presidida pela nossa nobre senadora Ana Amélia, no qual pude discorrer sobre todas essas questões. O que você vem só a colaborar com
o que Vossa Excelência coloca dessa importância da participação da mulher na política, no esporte e em outras questões também, né? A mulher brasileira hoje ela é 54% da nossa população. Então, não tem sentido ter uma representação tão pequena na política. Então, nesse momento, inclusive, que se prepara vários partidos recebendo filiação no Brasil afora para candidatura a prefeito, a vereador, né? Seria muito importante que as mulheres atentassem para a necessidade de se filiarem e concorrerem nas convenções e serem candidatas com condição realmente de bem representar as nossas queridas companheiras que têm até jornada tripla, dupla, porque, né? Então, é muita coisa aí que precisa estar bem representada no parlamento. Eu apoiei essa PEC que Vossa Excelência coloca, né? E apoio todos esses projetos. Em nome do Partido da Mulher Brasileira, eu só fiz essa colaboração aqui no sentido de aplaudir o que Vossa Excelência coloca e dizer, claro, que tem o nosso total e integral apoio. Muito obrigado. Eu agradeço muito e sei que Vossa Excelência não apenas faz do seu apoio palavras, mas atos e gestos concretos. Isso é muito importante, senador Hélio José. Muito obrigada. E defender a luta da mulher é defender a luta, como diz Vossa Excelência, da própria democracia e da justiça social. Muito obrigada, senadora Ângela Portela.